Bíblias, em Efésios, capítulo 5, do verso 25 até o verso 33. Assim diz a bendita palavra do Senhor. Porque o marido é a cabeça, verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Pai, mais uma vez, em tua santa presença, eu suplico a graça do Senhor, para que eu possa ser tão somente um instrumento de vaso, um instrumento teu, para que a tua igreja, que fora comprada com o teu sangue, seja edificada através da ministração dessa palavra. Usa-me como vaso de barro, como instrumento seu, que as verdades que serão aqui expostas possa encontrar, ó Pai querido, corações abertos, desejosos de aprender, para que esse aprendizado venha gerar fé e compromisso para viver. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Por aceitar, irmãos. Nós vimos aqui que Paulo, ele muda a sua forma, então, de falar e o grupo a quem ele está falando. Nós nos deparamos, então, em uma nova sessão, que vai aqui do capítulo 5, verso 22, até o capítulo 6, o verso 9. Nessa sessão, Paulo, ele fala em relação aos deveres das mulheres, em relação aos deveres dos maridos, ele fala em relação aos deveres dos pais, aos deveres dos filhos, ele fala sobre os trabalhadores, qual é o dever do patrão e o dever dos empregados. Nós podemos dividir essa sessão aqui da seguinte forma: do capítulo 5, do 22 ao verso 24, Paulo ele trata dos deveres das esposas. Do capítulo 5, do verso 25 ao 33, ele trata dos deveres dos maridos. Do capítulo 6, do verso 1 até o 3, ele trata dos deveres dos filhos. Do capítulo 6, do verso 4, ele trata dos deveres dos pais. Do capítulo 6, do 5 ao 8, trata dos deveres dos servos. Do capítulo 6, do verso 9, ele trata dos deveres dos senhores. Nessa noite nós vamos falar então do que Paulo ele fala em relação aos homens, aos maridos. Vou iniciar aqui no verso 25. Paulo então ele inicia: vós, maridos, amai vossas mulheres. Nós vimos no contexto anterior que Paulo ele exorta as mulheres para que elas sejam sujeitas aos seus maridos. Quando ele começa então a falar sobre os maridos, ele inicia com essa frase: vós, maridos, amai vossas mulheres. Ele repete essa mesma frase mais duas vezes. No verso 28 ele diz: assim devem os maridos amar suas próprias mulheres. E no verso 33 ele novamente diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher. Com isso Paulo ele quer mostrar aos maridos, se ele quer que as mulheres lhe sejam sujeitas, ele só irá alcançar isso através
do amor. Se os maridos querem que as suas mulheres lhes sejam sujeitas, que eles então venham amar as suas mulheres. As mulheres, elas se propõem a amar, a serem sujeitas aos seus maridos, mas não maridos autoritários, não maridos que não se dispõem a se curvar a obedecer a palavra de Deus, a serem realmente pessoas comprometidas com o caráter de Cristo. Se eles querem que as mulheres sejam sujeitas, eles só irão alcançar isso através do amor. O verso 25 continua: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Nós aprendemos na semana passada que as mulheres, elas devem ser sujeitas aos seus maridos, porque eles têm a autoridade que fora dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. De uma certa forma, eles representam a Cristo. Se sobre eles recai esta honra de poder representar o próprio Senhor Jesus Cristo, também sobre eles recai a responsabilidade de imitar a Jesus Cristo em suas funções. É o que Paulo está dizendo, que os maridos devem amar as suas esposas como também Cristo amou a igreja. O amor no qual os homens devem às esposas é semelhante ao amor que Cristo tem em relação à igreja. O amor do esposo pela esposa deve revelar as características do amor de Cristo pela sua igreja. Verso 25, no final ele diz: e a si mesmo se entregou por ela. Após Paulo, ele exortar aos maridos para que amem as suas esposas, da mesma forma que Cristo ele amou a igreja, ele, para que não tenha nenhuma dúvida, para que fique bem claro qual é o amor que ele requer que os maridos tenham para com as suas esposas, ele então termina o verso dizendo: a si mesmo se entregou por ela. Os maridos devem imitar ao Senhor Jesus Cristo com esse amor no qual ele teve pela igreja, ou seja, é um amor sacrificial, é um amor ágape, é um amor que se dispôs a doar-se, e ele doou-se sem limites, ele doou-se por completo, ele entregou-se a si mesmo pela igreja. É este amor que Paulo exorta aos maridos a amarem as suas esposas, com amor sacrificial, um amor que se dá totalmente pela esposa, um amor que não tem limites, um amor que se doa, que se entrega, semelhante a Cristo que se entregou pela igreja. João, capítulo 15, o verso 13, diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. 1 João, capítulo 3, o verso 16: conhecemos o amor lícito que ele deu a sua vida por nós. Verso 26: para a santificar. O amor que os maridos devem ter para com as suas esposas tem como alvo a santificação delas. Essa santificação refere-se a um processo presente e também contínuo de tornar a igreja santa, seja no seu caráter, seja na sua conduta, isto auxiliados pelo Espírito Santo. Maridos que verdadeiramente amam as suas esposas, eles demonstram isso auxiliando a elas no seu processo de santificação, no seu processo de auxiliá-las no seu caráter, na sua conduta, para que elas sejam semelhantes a Cristo. Maridos demonstram amor pelas suas esposas, auxiliando elas a crescerem espiritualmente em um processo de santificação. Verso 26: para a santificar, purificando-a. Tanto na cultura grega
como também na cultura judaica, as mulheres, antes do casamento, da cerimônia de casamento, elas tinham por costume de banhar-se. Talvez Paulo esteja fazendo uma referência a isso. Os tempos dos verbos aqui, eles sugerem que a purificação da igreja antecede a sua santificação. Então, quando Paulo ele fala aqui sobre a purificação, ele está falando de algo que ocorreu antes da santificação. Parece então referir-se à purificação inicial do pecado e da culpa que recebemos quando nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 9, verso 22 diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Paulo então lhe diz que nós devemos amar as nossas esposas, tendo como objetivo a santificação dela, visto que elas foram purificadas. Ele continua: com a lavagem da água. A lavagem da água é uma referência aqui ao batismo. O batismo é um símbolo de que Deus, ele considera então a sua igreja lavada, ele declara então a sua igreja lavada. Ele continua então no verso 26: para santificar, purificando com a lavagem da água, uma referência ao batismo, pela palavra. A grande verdade é que o batismo, ele é um símbolo, no qual, de uma forma figurada, Deus ele declara a igreja lavada, mas a verdadeira purificação ela ocorre através da palavra falada, da palavra pregada, no caso aqui, de uma confissão, através da palavra. É pela palavra no qual nós confessamos ela, que ocorre a verdadeira purificação. Romanos, capítulo 10, o verso 8, o verso 10, o verso 13, diz: mas que diz, a palavra está junto de ti, na sua boca e no seu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com a boca se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então no verso 25 e no verso 26, Paulo ele exorta os maridos a amarem as suas esposas. O amor deve ser um amor sacrificial, semelhante ao amor que Cristo tem pela igreja, objetivando isso, a sua santificação, visto que ela fora purificada, declarada lavada através do batismo, como resultado da sua confissão pela palavra. Verso 27: para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A apresentação da igreja, no qual será apresentada a Cristo, ocorrerá somente na sua segunda vinda. Então, até que essa apresentação ela ocorra, a igreja está nesse processo de santificação, processo esse que iniciou-se no batismo e irá terminar no retorno de Cristo. E durante então esse interim, a igreja ela se encontra nesse processo de santificação. Diz aqui o verso 27: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1 e 2 diz: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Algo que
deve ser notado aqui é que a noiva, ela por si só, ela não consegue se purificar, ela não consegue se embelezar. Isso é algo que o noivo faz para que ela se embeleze, para que ela fique sem ruga, para que ela fique totalmente gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem algo semelhante. A igreja, ela por si só nada pode fazer para se embelezar. É o noivo, é Cristo quem a embeleza, é Cristo quem apresenta ela mesmo para si. Olha o que diz aqui o verso 27, para apresentar a si mesmo. É algo que o próprio Senhor Jesus Cristo ele faz. É o amor sacrificial do noivo que a santifica, com vista a apresentá-la a si mesmo na plenitude da sua glória. Os esposos, semelhantemente, aqui como uma figura, ele deve amar as suas esposas pelo que elas são, mas também deve amá-las a ponto de torná-las aquilo que ela pode vir a ser. Os maridos auxiliam através do amor sacrificial, através do seu apoio, através do seu respeito, através da sua postura de estar se entregando a ela de uma forma voluntária, auxiliando então nesse seu processo de santificação, auxiliando que ela cresça espiritualmente, através do seu amor sacrificial. E ela, nesse processo de mudança, ela vai mudar a sua conduta, vai mudar o seu caráter. Assim os maridos a amam pelo que elas são hoje, mas também pelo que eles estão auxiliando no que ela vem se tornar a ser. Elas vão se tornar igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É bem verdade que nós estamos falando aqui para os homens, mas eu quero abrir aqui um parênteses, porque o texto aqui me permite, e quero me referir agora às mulheres. O termo aqui, apresentar a si mesmo, implica que a igreja, ela deve ser santa, não somente na opinião dos homens, não somente na opinião que ela tem acerca de si mesma, mas acima de tudo, acerca da opinião de Deus, do noivo, acerca dela. O que importa para as mulheres não é o que elas pensam de si mesmas. O que importa para as mulheres não é o que os outros pensam acerca dela, mas sim o que o seu noivo pensa acerca de você, o que Cristo pensa acerca de você. Entenda, é Ele que está apresentando a igreja para si. Então é os olhos dele que importam. Provérbios capítulo 31 verso 30 diz: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. 1 Pedro 3 do 1 ao 4. Semelhantemente, vós mulheres sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra pelo porte de suas mulheres, seja um ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos, mas um homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O que importa não é a maneira como os outros te veem, mas sim a maneira como Cristo te vê, como Ele quer que você se apresente para Ele. Verso 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Verso 28 e verso 29. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes
a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Jesus, ele já havia nos ensinado que nós devemos ter um comportamento para com os outros, da mesma forma que nós queremos que os outros se comportem para com a gente. Mateus 7, verso 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. O homem que está fazendo algo para a sua mulher, ele está fazendo para si mesmo, visto que ambos são uma só carne. Quando ele está demonstrando amor por ela, na verdade, ele está demonstrando amor por si mesmo. Gênesis capítulo 2, o verso 23, o verso 24 diz: e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse ensinamento que Paulo, ele dá aqui no verso 28 e no verso 29. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos, visto que ambos são uma só carne. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O verso 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Gostaria que você entendesse quão maravilhoso que é esse verso 30. Aqui no verso 30, Paulo mostra que Jesus nos incorporou nele mesmo, nos fez parte dele mesmo, numa união profunda e indissolúvel, porque somos membros do seu corpo. A igreja faz parte do corpo de Cristo, da sua carne e dos seus ossos. Verso 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Após Paulo ele nos ensinar que Jesus nos incorporou nele mesmo, que nós enquanto igreja fazemos parte dele mesmo, numa união profunda e indissolúvel, ele então cita aqui Gênesis capítulo 2, o verso 24, ele cita aqui no verso 31, ligando então esse verso anterior, se referindo ao casamento como sendo uma figura da união da igreja em Cristo e com Cristo. O que Paulo ele quer que nós entendamos aqui é que da mesma forma que a igreja e Cristo elas se uniram numa união indissolúvel, numa união profunda, numa união verdadeira, no qual a igreja está unida com Ele mesmo, assim também ocorre na ocasião do casamento. Marido e mulher tornam-se uma só carne. Da mesma forma como houve a união entre Cristo e a igreja, essa união é indissolúvel. A união entre marido e mulher é indissolúvel. Se tornam uma só carne. Os dois se tornam um só. Por isso, o que Deus uniu, não separe o homem. Verso 31. Por isso, porque ocorre essa união entre Cristo e a igreja, então da mesma forma ocorre essa união entre marido e mulher. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne, numa união profunda e indissolúvel. Verso 32. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O grande mistério consiste em que Cristo infunde na igreja a sua própria vida e poder. Colossenses capítulo 1, do verso 26 e o verso 27 diz: o mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Terminando o verso 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher
reverencie o marido. No verso 33 aqui, nós temos um resumo do que Paulo ele falou em relação aos deveres da mulher, que deve reverenciar, ser sujeita a seus maridos, e do que Paulo ele acabou de ensinar, que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, nesse amor sacrificial, nesse amor no qual ele se doou totalmente por ela. Não é uma questão de autoritarismo, é uma questão de respeito e de amor, tendo como objetivo a santificação dela. Paulo então ele resume tudo que ele acabou de dizer nesse verso 33. Mas ainda que ele havia dito para toda a igreja, agora ele individualiza e ele fala para a igreja em particular. Ele fala, assim também vós. Ele está individualizando, ele está falando para cada um em particular. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: independente do outro, você ame a sua esposa. Independente do comportamento de outro cristão, independente da conduta de outra pessoa, você ame a sua mulher. É como que ele estivesse dizendo: independente do outro, que não quer ser sujeita à liderança do marido, não quer respeitá-lo como tendo autoridade vinda do próprio Senhor Jesus Cristo, que você seja sujeita ao seu marido, que você o reverencie. Assim também vós, cada um em particular, ele está individualizando, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. 1 Timóteo 5:22, a parte B diz: nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Se o outro não quer ter um comportamento que corresponda aos ensinamentos da Bíblia, que você o tenha. Romanos 14, verso 12: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Concluída então essa sessão onde os maridos devem amar as suas esposas, o que nós aprendemos é que Paulo ressalta, não é a autoridade do marido sobre a esposa, mas o seu amor por ela. A autoridade do marido é definida em termos de responsabilidade amorosa, cujo modelo é Jesus Cristo. Vós, maridos, querem que as mulheres lhe sejam sujeitas? Você só vai conseguir isso através do amor. Maridos, amai vossas mulheres. Que Deus assim nos ajude. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, Pai, que da tua graça para conosco, a capacitação vinda do Senhor para vivermos o Evangelho pleno, que corresponda aos ensinamentos da tua bendita palavra. Que venhamos, ó Pai, que nos comprometer com as verdades aqui expostas, de uma forma tal que o nosso compromisso seja com o Senhor, independente do outro. Auxilia-nos pelo Teu Espírito Santo. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.